Graça e paz, irmãos. Que bom que o Senhor nos permitiu estar aqui hoje novamente, né? Esse dia friozinho, mais bonito, né? Esse culto matinal. Vamos dar início a ele com o Salmo 140. Salmo 140 diz assim: Senhor, livra-me dos maus, protege-me dos homens violentos, que planejam mal em seu coração e vivem provocando conflitos. Aguçam a língua como a serpente, sob os lábios tem veneno de víbora. Guarda-me, Senhor, das mãos dos ímpios, protege-me dos homens violentos, que se empenham por me desviar os passos. Os soberbos ocultaram armadilhas e cordas contra mim. Estenderam a rede à beira do caminho. Armaram ciladas contra mim. Digo ao Senhor, Tu és o meu Deus. Escuta, Senhor, a voz das minhas súplicas. Ó Senhor Deus, força da minha salvação, Tu me protegeste a cabeça no dia da batalha. Não concedas, Senhor, aos ímpios os seus desejos. Não permitas que sejam bem-sucedidos os seus maus propósitos. Se exaltam a cabeça os que me cercam, que a maldade dos seus lábios caia sobre eles. Caiam sobre eles brasas vivas, sejam atirados ao fogo, lançados em abismo para que não mais se levantem. O caluniador não se estabelecerá na terra. O homem violento, o mal o perseguirá com golpe sobre golpe. Sei que o Senhor defenderá a causa do oprimido e o direito do necessitado. Assim, os justos renderão graças ao teu nome, os retos habitarão na tua presença. Amém? Querido Deus, te agradecemos por mais esse dia, pela noite que tivemos o acordar, que é uma maravilha que o Senhor nos concede a cada dia. O ar que nos concede, o fôlego de vida. Que se estenda a sua mão sobre nós, Pai, nos abençoando, nos confortando, nos estabelecendo no teu santo caminho, mediante a tua santa palavra, que aqui nos reunimos para aprender e para ouvir de ti, através do teu servo, aquilo que o Senhor tem a nos falar. Nos conceda sabedoria, Pai, e discernimento, para tudo que ouvirmos, pudermos separar, Pai, e agregar somente o que for bom. Te pedimos, Pai, também pela vida dos irmãos que aqui não puderem estar agora, ou aqui, e te pedimos também que fortaleça-os. Quem sabe eles podem estar aqui à noite, que estejam aqui à noite para o culto de ceia, Pai. E aqueles que estiverem a caminho, abençoa, Pai, que chegue aqui em paz e segurança. Conduza, Pai, o culto dessa manhã. Tenha seu lugar de honra e esteja conosco, nos abençoando. Tudo te agradecemos, te pedimos, é no santo e maravilhoso nome do seu amado Filho Jesus Cristo, nosso Rei, Senhor e Salvador, único caminho a ti, hoje e sempre. Amém, amém, amém. Irmãos, quando a gente sai da nossa casa para vir para a igreja, a gente coloca os nossos corações algo, sentimento que nós possamos adorarmos a Deus. E na minha caminhada da minha casa até aqui, eu vim pedindo a Deus que receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, que Deus possa proporcionar a cada um de nós o melhor, porque o propósito de Deus na nossa vida é de amor, alegria, bondade e misericórdia. Eu queria que nessa manhã você pudesse cantar, pudesse louvor, pudesse usar o seu pensamento, sua mente, em adorar a Deus, entregar a ti, a Deus, tudo aquilo que você possa entregar a Ele. Estamos aqui para adorar o teu nome, para agradecer a Deus pelas bênçãos, pelas maravilhas. Que Deus possa nos proporcionar algo ainda melhor. E Ele quer que nós sejamos pessoas melhores. Nessa manhã nós possamos louvar ao Senhor de corpo e alma, de coração,
em espírito e em verdade. Em adoração eu me rendo a ti. Tu és como um rio de águas vivas, dentro de mim. a ti, ó
ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Pai, nós te adoramos, te bendizemos o teu nome. Pai, que nessa manhã o Espírito Santo possa falar a cada um de nós, ó Pai. Pai, que nós possamos entregarmos os nossos corações, o nosso entendimento, o nosso discernimento. Pai, que nessa manhã nós possamos sentir o Espírito Santo nos alimentamos. Estamos aqui para alimentarmos, Senhor. Pedimos ao Senhor que nos abençoe. Pedindo ao Senhor que nos mostre-nos o caminho, o propósito do Senhor para cada um de nós nessa manhã. Se nós oramos a Ti, entregamos louvor ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eita glória, como é que o Espírito Santo vai revelando, né? O Zé orando aqui, que o Senhor nos mostra o caminho. O título da mensagem é Caminho. Abra sua Bíblia aí, né? Como eu já havia comentado, nós continuamos essa manhã ministrando sobre o Sermão do Monte. Mateus 7. Versículo 1. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Perdão, irmãos, eu quero ler o 13 e 14, tá? Depois eu vou voltar no 1 como ministração. Então, Mateus 7, versículo 13. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos que o encontram. Amém? Pai, nós te louvamos. Te bendizemos. Pai, agradecemos ao Senhor pelo teu santo nome. Pai, que o teu Espírito Santo ministre nos nossos corações. Pai, que o teu Espírito Santo ministre sobre as nossas vidas essa manhã. Pai, em nome de Jesus, seja aqui a tua mão, seja aqui a tua graça, seja aqui o teu favor. Pai, que possamos entender o caminho, que possamos compreender essa porta, em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar, irmãos. Queridos, toda a Escritura, a gente precisa tomar muito cuidado de tirar o texto do seu contexto. Quando a gente recorta um versículo e usa ele isoladamente, a gente corre risco de fazer afirmações sem contexto, sem base, sem amparo da própria palavra, ok? Então, nós estamos falando, eu quero ministrar sobre o caminho hoje. Jesus lá ia no caminho, grande multidão o seguia, e ele sobe no monte e começa ali a ensinar. Então ele começa a falar várias coisas. Eu não vou ser repetitivo, senão eu vou voltar lá no capítulo 5. Então, e ele começa a ensinar várias coisas. E eu já comentei, ele só vai tratar sobre jejum depois que ele falou de oração. Ele só fala de oração depois que ele já ministrou outras coisas.
Então, entender o panorama bíblico, né, a sequência das falas, é importante. Normalmente não existe um casamento sem antes ter tido um encontro, um namoro, um noivado, porque as coisas é um processo, é cíclico, né? Então aqui nós estamos falando de caminho. E aqui agora Jesus vai falar alguma coisa, e ele está falando de uma porta. E essa porta, ela é flexível. E eu queria te dar um contexto bem humano, bem material, para você entender. Jesus está falando, entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Imagina que aquela porta ali à minha direita seja o caminho para a salvação. E eu chego nela, aquela porta ali, ela é proporcional ao meu tamanho. Então, quando eu vou passar, eu chego e passo, porque ela é estreita, ela é a minha conta, ela é a minha medida. Mas aí, quando eu passei, aí vai a Renata. Ela não é mais do mesmo tamanho, ela não é mais a mesma forma. Então, agora ela é proporcional ao tamanho da Renata, para que a Renata passe. Ou seja, só vai passar pela porta quem estiver proporcional ao caminho. É como se eu fosse muito grande e quando eu chegar lá, não tem jeito de eu passar, porque ela é estreita. Então Jesus está falando de um caminho. Entrem pela porta estreita. Não existe uma porta larga, um caminho fácil para o céu. E quando nós passarmos, vai ser assim, passei. Não é aquele negócio que eu chego ali e tal, e passei. Legal que a gente precisa conhecer bem o tamanho, né? Eu fico olhando a gente, motorista, às vezes a gente vê um bequinho ali, um caminhão ali parado, um carro, você chega e passa de carro ali e fala assim, dá, e vai. A gente sabe quando cabe e quando não cabe. Mas, será que a gente sabe se a porta vai dar para nos passar? Nós iremos passar? Estreita é a porta e é apertado o caminho que conduz para a vida. Então não se passa fácil, irmãos. Parece que a gente imagina assim, né? Uma porta estreita que conduz para a vida, né? E uma porta larga que conduz para coisa do mundo. Na realidade, o foco, né? Aqui fala, porque larga e a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição. Não é nem porta, irmãos. Isso é uma avenida. É o acesso mais comum, mais fácil. Por isso que a gente sempre fala, aqui é o caminho do mundo. São tão opostos, né? A porta estreita é tão oposta ao caminho do mal, que tudo que você fizer para o lado de cá, não tem nada a ver com salvação. Tudo que você faz para o mundo, não fala de salvação, porque para cá é um caminho apertado, tem um preço a pagar, está de manhã na escola bíblica, está no culto de manhã, a levantar de manhã, enfrentar o frio, arrumar a criança, por exemplo, como João, tem um preço. Mas é muito mais confortável ficar em casa, não ler a Bíblia, fazer o jeito que eu quero, como eu quero. Esse caminho é um caminho fácil. Então, levar o meu corpo à cruz de Cristo, abandonar o meu eu, as minhas vontades, para seguir o caminho, para encontrar essa porta que é estreita,
é um desafio. Para eu passar nessa porta, eu tenho que voltar lá no capítulo 5, entender tudo que Jesus ensinou, para que eu entre. Todo o Sermão do Monte, ele é muito importante, irmãos. Ontem eu conversava com o Giane, meu irmão, e pastor Josué Irion, que também foi um dos homens que contrabandeou muita Bíblia, levou muita Bíblia para a Rússia, para a chamada janela de ferro, porque é proibido, né? Não se tem acesso à palavra de Deus. E quando levou várias Bíblias, vamos supor que conseguiu passar, né, na fronteira com 50 Bíblias, eu não vou lembrar mais tanto. Chegou lá, tinham 100 pessoas querendo. O que você faz? A pessoa está com sede, que é a palavra de Deus. Eu tenho 50 Bíblias, eu tenho um público de 100 pessoas precisando da palavra de Deus. O que o Josué Irion fez? Rasga a Bíblia, dá um pedaço para cada um. Que é isso, pastor? Rasgar minha Bíblia? É. Compartilhe o que você tem, irmãos. E ali arrancaram, dá Mateus para um, Gênesis para os outros, vai dividindo aí, gente. Rasga aí. Dá um pedaço para cada um. Parece loucura, né? E se eu tivesse que ser contemplado com um papel da palavra de Deus, eu queria o Sermão do Monte. Não é os versículos que eu gosto, não são os textos mais lindos, mas ele realmente é balizador para uma vida cristã, para um posicionamento, para uma caminhada e enfrentar o desafio de passar na porta estreita. Vamos lá no verso 1, Mateus 7:1. Não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ou como você dirá ao seu irmão: deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócritas, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Eu quero parar aí. Nós vivemos uma época, um tempo desafiador. Porque exortar, trazer a pessoa a uma mudança, um novo posicionamento, a aprofundar um relacionamento com Deus, ela se sente julgada. Você invade os limites dessa pessoa. E aí ela vai querer procurar algo que você é reprovado, que você é limitado, para poder fazer o quê? Você está falando aí, mas você é gordo, você é comilão, você come muito. Ou seja, ao invés da pessoa aceitar as palavras, aceitar o tratamento, olha, você precisa parar de fumar. Às vezes ela fala assim: poxa, eu preciso parar com isso. É natural que a gente fale assim: mas peraí, mas você é gordo. A gente é uma tendência a nivelar e falar assim:
eu não preciso mudar. Vê lá, estou me julgando. Estou sendo julgado agora porque eu fumo. Eu estou dando um exemplo, irmãos, que o Espírito Santo ministre no nosso coração. O que é julgar? Quando a gente lança uma palavra que é confronto, que nos aperta, nos incomoda, o que fazemos? A Bíblia vai dizer: não julguem para que vocês não sejam julgados. Pois o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. A métrica, o jeito de medir é o mesmo. Passar pela porta requer as mesmas decisões, abandonar as mesmas coisas. A gente precisa pensar nessa condição nossa do que é julgar e o que é exortar. A igreja começa a deixar de exortar, porque as pessoas levam para outro lado e acham que estão sendo julgadas. Nós precisamos saber exortar. O que é exortar? A própria essência, nós estamos falando do Sermão do Monte. O que é o sermão? Não é levar um sabão? Minha mãe me deu um sermão lá em casa. Minha mãe passou o sabão em mim. Então, o Sermão do Monte nada mais é do que fazer as pessoas a mudarem de direção, a fazerem um caminho correto. Então, a gente precisa pensar a respeito desse julgar. Eu sempre falo, eu gosto muito da religião e da psicanálise, porque ela traz uma visão interessante. E a palavra fala: meu povo perece por falta de conhecimento. E a gente precisa abrir a cabeça a conhecer mais das coisas. Quando eu leio a palavra, ela fala assim: nós precisamos perdoar 70 vezes 7. E isso é muito, e isso é diário. Então eu preciso liberar perdão para minha esposa, para o meu esposo, para o meu filho, para o irmão da igreja, 70 vezes 7. 7 vezes 7, 49. 490 vezes, é isso? Então eu tenho que perdoar num dia 499 vezes. Uma pessoa, bem colocado. Imaginou a pessoa pisando no seu pé, 1, 2, 3, na 490, você vai dizer: agora eu estou liberado, agora não preciso perdoar não, que eu tenho que perdoar só 490. 491 não é bíblico. Ninguém em sã consciência vai te fazer raiva 490 vezes no mesmo dia. Não é, Brenda. A Thaís não faz raiva a você 490 vezes no dia. Não adianta olhar para ela. Brincadeira, tá? A Thaís olhou assim para... A Brenda olhou ali para a Thaís ali, eu falei: olha lá. Queridos, nós precisamos pensar essa questão do julgar. É muito comum as pessoas se vitimizarem. Estão me julgando. Fui julgada. Vocês acham isso de mim? Gente, para. Nós precisamos pensar o que é ser julgado, o que é estar nesse sermão e estar sendo exortado, sendo direcionado. Eu falei que eu gosto da palavra de Deus, que ela fala que eu preciso perdoar 70 vezes 7. E eu gosto da psicanálise, porque ela vai falar assim: sabe por que você precisa perdoar 70 vezes 7? A pessoa fez isso com você porque a estrutura dela, porque a história dela, o passado dela, a capacidade dela, os traumas dela, gerou isso nela.
ela é uma pessoa limitada, ela é uma pessoa sofrida, mas ela não é vítima da sua história. Porque é muito fácil para os dois cenários, seja religioso ou seja, psicológico, me colocar como vítima e como coitado e não mudar de vida. Se, pois, Cristo vos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. Então, aquele que encontra Cristo, ele é livre. Aquele, pois, que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, e eis que tudo se faz novo. Nós precisamos pensar isso. Então, eu preciso olhar para saber o que eu estou julgando, o que eu estou exortando, o que eu estou ensinando, o que nós estamos passando e o que nós estamos recebendo. Porque do mesmo jeito que a gente acaba fazendo, alguém faz conosco. Quando eu amo, eu também sou amado. Quando eu julgo, eu também sou julgado. Então é preciso a gente ter uma boa comunicação e ser claro. Olha, eu estou falando isso para o seu bem. A gente não vai falar isso de maneira ríspida, solta. Estávamos ali na escola dominical e a gente falava o que é palavra de sabedoria. Às vezes a palavra é certa, mas ela está sendo passada da forma errada e no tempo errado ou na quantidade errada. Palavra de sabedoria, ela é no tempo certo, na quantidade certa e na quantidade certa. E a gente precisa pensar nisso. Isso é um dom. Saber falar, saber se colocar, a gente precisa pensar nisso. E antes de eu falar da pessoa, eu preciso olhar para mim mesmo. Irmãos, eu gosto muito de falar, hoje eu preciso ser melhor do que ontem. Amanhã eu preciso ser melhor do que hoje. Então, antes de eu dizer que os outros precisam mudar, eu tenho mudado. Que crescimento eu tenho encontrado? Quais são as mudanças na minha vida? O que tem acontecido na minha vida de maneira significativa? Algo que faça sentido, algo que me traga assim, realmente, gente, eu não tenho feito isso mais, as minhas posturas têm mudado, eu estou agindo diferente. A gente precisa pensar, porque quando eu quero semear na vida do outro, quando eu quero ensinar o outro, quando eu quero falar com carinho com o outro que ele precisa mudar, eu tenho mudado. Eu tenho autoridade para mudar. Esses dias conversando com um amigo meu, lá no trabalho, o Guilherme, a gente discutia sobre bebida. E ele cristão, e eu bebo. Ele falando. Eu falo, beleza, eu não vi na Bíblia, não beberás. Eu nunca achei esse versículo na minha Bíblia. Mas quando nós lemos a palavra de Deus, quando você olha a nossa vida, a régua que nos mede. Quando eu falo para ele assim, Guilherme, eu não bebo. E falei o nome dele. Guilherme, eu não bebo. E não me faz falta. A minha Bíblia fala assim, se pois Cristo vos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. Eu sou tão livre que nada nesse mundo me prende.
Não há nada nesse mundo que me pega, que me dá desconforto. Eu falei, como que você fala do amor do Senhor e você sai no supermercado com bebida? Como é que você consegue? Eu não estou nem aí não. Eu falei, mas esse não é o Evangelho. Porque a Bíblia fala que ai daquele que levar um dos meus pequeninos a se desviar. E o pequenino não é criança. É quem não tem preparo ainda para ver que você faz isso ou aquilo. Eu só estou comentando nesse ponto. Mas o que é na nossa vida, e vamos lá, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais santo eu preciso estar. Quando nós vamos nos aproximar do Senhor, Moisés, tire a sandália dos seus pés, porque esse lugar é santo. Ele era santo porque tinha a presença de Deus, porque depois que Deus já não estava lá mais, não fazia sentido tirar a sandália. Então, quando nós aproximamos de Deus, é necessário. Mas não é pecado beber, Guilherme. Mas para que tirar a sandália? Podia ir de chinelo, podia ir de sandália. Mas eu não estou preso a nada. Nada me atrapalha a caminhar no sentido de Deus. O que que isso fala? Eu não preciso de nada dessa vida. Nada físico, nada material. Eu não preciso proteger os meus pés fisicamente para caminhar na direção de Deus. Eu sou livre. Eu sou livre. E quando eu venço, eu vou me despindo desse mundo, das coisas do mundo. O que que eu encontro no meu caminho? Um Deus que revela coisas grandes e ocultas. É preciso entender que há um caminho. Há um caminho. Há um favor do Senhor. Há uma graça do Senhor. E há algo que é para nós. E aqui agora eu quero entrar no verso 6. Não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, porque estes não a pisem e com os pés, e aqueles voltando não se estraçalhem vocês. Ou seja, olha para quem vocês estão dando as coisas sagradas. Olha para quem vocês estão dando palavra de Deus. Cuidado. A coisa santa é para quem quer. E a gente precisa muito bem separar, porque a coisa sagrada, a coisa santa, é para quem quer trilhar o caminho. Agora, quando eu pego do mundo para eu trilhar o caminho, está entendendo o trocadilho? Ou seja, eu estou falando de julgamento, de olhar, de analisar, olhar para mim, tirar a trave do meu olho, algo que não me faz enxergar. E aí agora, o texto fala, olha, já que você está se definindo no seu caminho, não pegue daquilo que você tem encontrado nesse caminho que é santo, para dar para quem está indo para o mundo. Porque quem está indo para o mundo leva as coisas do mundo. Por isso que não cabe eu agora vestir sandália para entrar na presença de Deus. Por isso que não cabe eu trazer as coisas do mundo para chegar a Deus. O que a Bíblia vai dizer? Sedes santo, porque eu sou santo. Não cabe as coisas do mundo. Tem muita gente, deixa de ganhar muitas pessoas para Cristo, porque estão perdendo tempo com uma mesma pessoa que não quer ouvir a palavra de Deus. Não quer, não quer.
Verso 7. Peçam e lhes serão dados. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, e todo o que busca encontra. E a quem bate a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem? Portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Queridos, a gente precisa pensar, nós temos que fazer as coisas certas. Façam também vocês a eles. Ou seja, aquilo que eu vivo, eu faço, aquilo que eu vivo, eu falo, né? E eu exerço sobre as outras pessoas aquilo que eu faço e falo. Quando eu estou nesse caminho, quando eu estou nessa sintonia com o Senhor, me santificando, há uma experiência. Quem caminha para cá, bate, a porta não é aberta. Quem caminha para cá, precisa entender que quando estamos nos caminhando, quando estamos crescendo com o Senhor, fazendo o certo, criando experiência. Agora, olha que interessante. Eu estou nesse caminho e Jesus está dizendo, eu não sou bom. Mesmo eu sendo mau, eu sei dar boas coisas ao Vitor, ao meu filho terreno. Mas eu estou nesse caminho. Porque passar na porta não é uma condição de ser bom ou ser mau. Mas é aquele que desveste, é aquele que deixa as coisas do mundo. É preciso abandonar as coisas do mundo. É preciso, o fardo do Senhor é suave e leve. As coisas do mundo pesam e puxa para trás. Então é preciso que eu e você desperte e a gente saiba, eu estou buscando o Senhor. Até lá no meu coração, eu até queria alguma coisa, mas eu vou romper com isso, porque eu quero o melhor de Deus. Porque eu sei que mesmo eu sendo mau, eu dou boas coisas para o meu filho. Deus, que é bom, vai dar coisa muito melhor, então eu não vou trocar. Eu não vou escolher as coisas do mundo, eu deixo. Deixo as coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo, que é Cristo Jesus, diz Paulo. Irmão, quando nós experimentamos deixar o mundo, as coisas do mundo, não faz sentido, não serve para nós. As coisas do mundo é como a armadura de Saul em Davi. Não vai, é pesado, não me leva à presença do Senhor. Não me leva a nova experiência com o Senhor. Não me ajuda no caminho. Mas pastor, a armadura de Saul era muito boa, mas não serve para mim. A sandália no pé não serve para mim. Porque eu estou entrando na presença do Senhor e eu não dependo de nada desse mundo, é eu e o meu Deus. É um caminho leve e de santidade, de vida transformada. É como eu sou, Senhor, como eu sou falho, Senhor, eu preciso melhorar, e eu vou me despindo de tudo que me prende. Sede santo, porque eu sou santo. E depois que ele dá essa questão de
ser leve, deixar julgamento, saber quem nós somos, olhar para nós mesmos, reconhecer quem nós somos, que eu estou caminhando, é que ele vai falar da porta estreita. Porque não dá para passar na porta estreita presa ao mundo. A questão não é saber se é certo ou errado, a saber é do mundo ou não é do mundo, porque buscai as coisas que é do alto. Olha que interessante, verso 15. Qual o título que está na sua Bíblia? Queridos, toda a palavra ela é muito bem colocada e o Espírito Santo traz tudo. É um caminho, é uma decisão. Romper com o mundo, romper com as coisas do mundo, passar numa porta estreita que nós acabamos de falar. O que tem a ver falsos profetas, falsos pastores, falsos ensinamentos? O que tem a ver? Nós somos formados por aquilo que nós aprendemos, por aquilo que nós fomos ensinados. Para eu falar da trave no olho do outro, eu preciso tirar primeiro a minha trave. Eu preciso olhar primeiro para mim. Antes de julgar o outro, eu preciso olhar para mim. Porque a porta está para mim e para ele. Para quem eu julgo e para quem sou eu. Então, há uma porta, e eu vou passar lá. Há muitas afirmações dentro da nossa vida. Ah, porque quando eu converti lá na outra igreja, me ensinaram isso. Ah, porque eu ouvi um pastor da rede social que fala isso. Isso não tem nada a ver. Tem nada a ver. Então Jesus aqui agora vai falar assim, olha, presta atenção. Eu te falei que há trave no seu olho que te impede de enxergar. E agora eu vou te falar que tem ensinamentos errados que precisam ser colocados por terra. Jogado fora. Cuidado com os falsos profetas, pastores, padres, o que você quiser colocar aí cabe. Que se apresentam a vocês disfarçados de bons ou de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos, vocês os conhecerão. Por acaso, se colhem uvas de espinheiros, ou figos de ervas daninhas, assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má dá bons frutos. Dá maus frutos, perdão. Ah, eu sigo um pastor na rede social, o cara é joia demais. O que é ser joia? Ter audiência? Ter muitos seguidores na rede social? Como é a casa dele? Como é a família dele? O que você sabe dele? A gente precisa parar e pensar. O que a gente aprende de quem a gente aprende? A gente precisa refletir a nossa vida, a nossa caminhada. Quantos ensinamentos errados, quantos desfavores muitas igrejas já fizeram na vida de muita gente. Quantas pessoas estão distantes da igreja porque entenderam uma mensagem errada, se feriram. Mas muitos escolhem até se vitimizar e distanciar do Senhor e da palavra do Senhor. E lembra que a gente começou falando de julgamento? Então aqui a gente tem pessoas agora que precisam passar por uma reflexão. Olha, cuidado com os falsos pastores. Cuidado com o que eles te ensinaram.
Cuidado com o que você estabeleceu como verdade absoluta para a sua vida. Faça uma reflexão. Isso é verdade? Isso tem amparo? Irmãos, eu não tenho que achar. Não cabe na vida do cristão, eu acho que fazer isso ou fazer aquilo pode ou não pode. Quando Jesus foi levado ao deserto para ser tentado, as respostas, há algo comum nas 4 respostas que ele fala para o diabo. E o que é? Está escrito. Como é que a gente desconecta do mundo e coloca o diabo em xeque? Olha, está escrito. Então não serve para mim. Então, mas eu aprendi, me falaram isso e isso. Está escrito? Está registrado para nós? Falei na escola dominical. Quando eu quero falar com Deus, o que eu faço? Quando eu quero falar com Deus, o que eu faço? Oro. Quando eu quero que Deus fale comigo, o que eu faço? Leia a Bíblia. Quando eu leio a Bíblia, Deus está falando comigo. Quem que você prefere que fale com você, o pastor ou o próprio Deus? Que tanto a gente lê a Bíblia, que tanto a gente escuta o pastor? Que tanto que a gente não aprende a palavra de Deus? É muito fácil falar assim, mas o pastor me ensinou errado, eu estou aqui na porta, agora eu quero entrar, mas a culpa é do pastor lá. Ó. Negligenciamos a palavra de Deus. Quais são os frutos das pessoas que nós seguimos, que nos instruem na nossa vida? Verso 18, a árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto, ele corta e joga no fogo. Olha, é preciso saber, se a árvore é boa, ela produz bom fruto. Se eu sou pastor, se eu, Alisson, sou homem de Deus, eu tenho que dar bom frutos. Se a minha vida é uma vida de escândalo, se o meu casamento é torto, se o meu ensinamento para o meu filho é torto, não me siga. Guardem isso. Eu preciso estar aprendendo a palavra com alguém que tenha uma vida reta, alguém que dá fruto. Quem seguimos? Quando eu ensino, eu não ensino de mim mesmo, eu estou ensinando a palavra. Eu estou te dando conhecer de Deus. Nós precisamos conhecer mais de Deus. Assim, pois, pelos frutos vocês os conhecerão. Eu fiquei 20 anos lá com o pastor, mas eu não sabia, não, ele era picareta. A gente precisa olhar para os frutos, gente. A gente precisa olhar para os frutos. E agora, qual é o próximo assunto? Quem entra no reino dos céus? Quem passa pela porta? Nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, verso 21. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muito naqueles dias vão me dizer, Senhor, Senhor, nós profetizamos em seu nome nós expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, eu nunca os conheci. Vocês afastem-se de mim. Vocês que praticam mal, afastem-se de mim. O
que aqui Jesus está falando? Olha, se você entendeu tudo isso, então agora você vai conseguir entrar. Mas aquele que fala com a boca e não vive com o coração, aquele que está fazendo uma vida de serviço. Irmãos, eu como pastor, eu preciso falar mais com Deus, grava isso. Eu preciso falar mais com Deus do que falar mais de Deus. Eu preciso falar mais com Deus do que falar de Deus. O meu tempo de falar com Deus precisa ser maior do que o meu tempo de falar de Deus. Isso é para nós. Nós precisamos saber falar de Deus, mas precisamos falar com Deus. Quem entra no reino dos céus? Quem entra? Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, nem todo mundo que tem Deus na boca vai conseguir passar na porta estreita. Tem muita gente que tem um ativismo religioso, está na igreja, faz muitas coisas para a igreja, mas não entendeu a mensagem. Cumpre ritos, estão vivendo os ensinamentos humanos, estão ainda presos às coisas humanas. E eu não falo mais de dependências, de vícios, mas quando eu faço algo para que as pessoas vejam, ao invés de fazer para que Deus quer, eu não faço aquilo que eu quero, mas eu faço aquilo que o Senhor quer. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Ah, eu gosto de pregar, eu quero pregar. Ser visto? Ou eu faço a vontade de Deus? Porque se a vontade de Deus for para limpar a igreja, eu limpo. Se a vontade de Deus for ficar no meu cantinho, só intercedendo pelo ministério, eu fico. Nós precisamos pensar. Não podemos desconectar essas sequências de mensagem. Eu queria te provocar uma leitura do Sermão do Monte todo. Leia-se Mateus 5, Mateus 6 e Mateus 7 completo. 3 capítulos. Se você perdeu as ministrações, está tudo gravado em rede social. Não leia como um julgamento, leia ou assista como um entendimento. Amém? Quinta-feira eu encerro esse ciclo de mensagem do Sermão do Monte e eu quero aplicar tudo que foi ensinado. Amém? Pai, eu quero agradecer ao Senhor aqui, Pai, por cada ensinamento. Ensinamentos que não são meus, que são do Senhor. Pai, que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, nos ensine, se revele. Pai, que nós possamos, ó Deus, caminhar no Senhor. Pai, que possamos entender que a caminhada com o Senhor é leve. Pai, como é bom estar na Tua presença. Pai, como nós motoristas sabemos que dá para passar ali num beco com o nosso carro, nós sabemos se dá para passar ou não na porta. Mas que venhamos a olhar para nós, tirar a trave dos nossos olhos, buscar a Tua face. Pai, que possamos descalços entrar na Tua presença. Entrarmos na Tua presença desconectado com tudo que é do mundo. Pai, que possamos encontrar esse Deus santo, porque o Senhor é santo. E que seja a santidade do Senhor sobre as nossas vidas.
que haja transformação, que haja graça, que haja direção, que haja santidade. Pai, nos ensina a caminhar. Pai, o Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, e o Senhor é a vida, e a vida para aqueles que estão no caminho. Pai, nós somos aquele povo do caminho, nós somos aquele povo que entende o caminho, e nós não vamos parar, nós vamos continuar caminhando, nós vamos continuar sendo transformados, nós vamos continuar buscando ao Senhor hoje e sempre, em nome de Jesus. Tu és minha vida, Jesus, meu amigo, na tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração, que posso te tocar, sei que posso te tocar, posso te tocar. Aleluia, glória a Deus. Como é bom entrar na presença do Senhor, como é bom buscar mais do Senhor e da face do Senhor. Amém? Querido, você que trouxe seu dízimo, a sua oferta, que você tenha liberdade em fazê-lo, amém? Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu mais quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Posso te tocar, sei que posso te tocar, posso te tocar. Aleluia. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela provisão, Pai, pelos dízimos, pelas ofertas. Pai, muito obrigado. Pai, seja a tua mão a abençoar, seja a tua mão a multiplicar. Abençoa, seja a graça do Senhor, o favor do Senhor, hoje e sempre, Pai, em nome de Jesus. Pai, pedimos pelos nossos alvos, pelos nossos projetos. Pai, abençoa, Senhor. Pai, abençoa, traga resposta, abra a porta para aqueles que estão no caminho. Quando bate, a porta é aberta. Pai, abra portas, Pai, abençoa, traga direção, traga a tua graça, Pai, em nome de Jesus. Pai, no mesmo espírito de oração, queremos apresentar a vida da Maitê. Pai, queremos apresentar a vida do Theo, a vida do Guilherme, Pai, o Luiz Felipe, Pai, o meu papai Afonso, que se recupera, Pai, a Celina, que se recupera da sua cirurgia. Pai, queremos apresentar a vida da Rose, da Elci, do Eugênio, do Maicon, da Cássia,
da dona Laura, da Débora. Pai, o Guilherme, Pai. Pai, esse jovem, ó Deus, abençoa, Deus, sua recuperação. Abençoa o Eustáquio. Pai, abençoa a Maria do Eustáquio, o senhor Geraldo, a irmã Conceição, o Igor, a Carminha, a Jaqueline, a dona Ofélia, Pai, a Mona Lisa, a Amanda, o Maico Oliveira. É outro Maico. Pai, eu não conheço, mas que o Senhor possa, Deus, agir com graça e misericórdia. Pai, que haja cura. Pai, eu quero apresentar também a Lorena, minha sobrinha, e o Renan, esse parto. Pai, se não aconteceu ao longo dessa noite, Pai, provavelmente será cesárea. Pai, abençoa a equipe médica, que o Senhor prepare tudo, ó Deus, para a glória do Senhor. Pai, que o Senhor continue cuidando da Lorena, cuidando do Renan. Pai, ali de todos que ali estão, Deus, o papai, as vovós, os titios, abençoe ali cada um deles. Pai, seja ali a tua mão, seja ali a tua graça. Pai, seja ali o teu favor. Que o Senhor, que é Deus de graça, possa surpreender cada um deles. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé? Pai, eu agradeço ao Senhor pela tua palavra, que ela é remédio, a tua palavra ela é eficaz. Pai, a tua palavra ela é poderosa. Pai, abençoa cada um aqui dos teus filhos. Pai, seja aqui, Deus, a unção do Senhor. Pai, nós não queremos aqui julgar, mas queremos que o Senhor, Deus, possa trazer direção. Pai, que nós possamos entrar na tua presença a cada dia, Deus, de maneira mais espiritual, mais santos. Pai, a tua palavra fala para nós ser de santos, porque o Senhor é santo. Pai, nós sabemos que se não for pelo teu Espírito Santo, nós não damos conta. Capacita, fortalece, direciona. Sustenta o teu povo, sustenta a tua obra. Pai, guarda aqui corações, traga experiência, faça renovo, seja aqui a direção do Senhor, hoje e sempre. Pai, que o Senhor nos conceda uma semana de vitória, de bênção, de favor do Senhor. É o que te pedimos, Pai, e cremos em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe, um dia abençoado, um domingo cheio de alegria. Amém?